Laura fingiu ser a mulher de um bilionário por apenas uma noite. Mas, ao amanhecer, ele já tinha suspendido o divórcio. Laura. Você suspendeu o divórcio por causa de ontem? Sim. Naquela manhã, ele ofereceu um contrato para continuar fingindo. E se perguntarem se isso é real? Diga que você é importante para mim. Ninguém ali sabia o nome dela de verdade. Isso era o tipo de detalhe que Laura Mendes tinha aprendido a ignorar desde cedo, o fato de que ela podia entrar numa sala cheia de gente e sair sem que ninguém perguntasse quem ela era. Não porque ela fosse invisível. Era quase o oposto. Ela tinha o tipo de rosto que as pessoas olhavam, depois desviavam, depois olhavam de novo, mas nunca chegavam perto o suficiente para perguntar. Naquela noite, no entanto, alguém chegou perto demais. O salão do Hotel Fasano em São Paulo estava cheio do jeito que só ficava nas festas da família Cavalcante, aquela mistura de dinheiro velho que fingia não se importar com dinheiro, de executivos jovens que pareciam ter saído direto de uma capa de revista, e de mulheres com vestidos que custavam mais do que o aluguel de 3 meses do apartamento onde Laura morava. Ela estava ali porque Celso, seu chefe, tinha entrado em pânico meia hora antes da festa começar e mandado uma mensagem desesperada. A namorada dele tinha torcido o tornozelo. Ele precisava de alguém presentável que soubesse se comportar num evento assim, sem fazer feio. E Laura era a única pessoa no escritório em quem ele confiava para isso. Ela tinha dito não 3 vezes. Depois ele tinha mencionado o bônus de fim de ano e ela tinha parado de responder. Era o tipo de lógica pragmática que definia bastante coisa na vida de Laura Mendes. Não porque ela não tivesse princípios, tinha, e cultivava cada um deles com certa teimosia. Mas princípios eram um luxo que ficava complicado de sustentar quando o aluguel vencia na segunda-feira e o saldo na conta era o tipo de número que ela preferia não olhar. Então ali estava ela, com o vestido preto emprestado da amiga Cláudia, que era 2 centímetros mais baixa, e que, portanto, deixava as pernas de Laura mais à mostra do que ela teria escolhido, segurando uma taça de vinho que não tinha intenção de beber, enquanto Celso circulava pelo salão tentando parecer importante. Foi quando ela o viu pela primeira vez. Não foi um daqueles momentos que ela gostaria de ter, o tipo em que a gente sabe imediatamente que algo vai mudar. Foi mais prosaico que isso. Ela estava olhando para o lado, tentando encontrar onde tinham colocado as mesas de aperitivos quando ele atravessou o campo de visão dela, e alguma coisa no modo como ele andava fez ela travar por meio segundo. Ele era alto. Isso era a parte objetiva. Cabelos escuros, terno que tinha sido feito para ele, e não era a roupa que dava essa impressão, era a maneira como ele usava a roupa, como se a questão nem merecesse atenção. Ele estava conversando com um homem mais velho, e havia qualquer coisa no ângulo do corpo dele que dizia que aquela conversa estava sendo tolerada, não desfrutada. Depois ele olhou para o lado. Laura desviou rápido demais, e quando você desvia rápido demais, a outra pessoa sempre percebe. Ela sabia disso. Ainda assim o fez, porque tinha essa tendência irritante de agir antes de pensar nos momentos mais inconvenientes. Ela ficou parada olhando para o fundo do copo por uns 30 segundos, antes de concluir que ele provavelmente nem tinha notado e que ela estava sendo ridícula. Então ele apareceu do lado dela. Não foi com uma abordagem elaborada. Ele simplesmente parou ao lado dela, pegou uma taça de uma bandeja que passava e disse, sem olhar, "Você parece estar tentando se lembrar de uma saída de emergência." A voz era mais baixa do que ela esperava. Não o tipo baixo que soa afetado, o tipo que soa como a versão padrão, como se ele não precisasse de volume para ser ouvido. Laura ficou 2 segundos processando antes de responder. "Estou", ela disse. "Tem pelo menos 4, mas a mais rápida fica tapada por aquela escultura enorme lá no canto." Ele olhou para o canto, depois olhou para ela e dessa vez ela não desviou a tempo. "Rafael Cavalcante", ele disse. Ela conhecia o nome. Todo mundo em São Paulo que trabalhava com contratos corporativos conhecia o nome Cavalcante. A empresa tinha tentáculos em imobiliário, logística, agronegócio e mais uma lista de setores que ela nunca conseguia lembrar na ordem certa. Rafael era o filho mais velho, o herdeiro nominal, o nome que aparecia em comunicados de fusão. "Laura Mendes", ela respondeu, "assistente jurídica."
Estou aqui porque meu chefe precisava de alguém que soubesse onde ficam as saídas de emergência. Essa versão foi mais honesta do que ela planejava ser, mas já tinha saído. Ele não riu, mas havia qualquer coisa no canto da boca dele que indicava que a resposta tinha chegado. Você trabalha com Celso Braga? Trabalho. Rafael olhou para o ponto do salão onde Celso estava gargalhando com alguém. Depois voltou para ela. Ele te deve um favor muito maior do que um bônus de fim de ano. Laura ficou quieta por um segundo. Depois, como você sabe do bônus? Ele não respondeu. Em vez disso, disse, você quer sair daqui? A pergunta era tão direta que ela ficou sem saber se deveria se sentir ofendida ou impressionada. Optou por nenhum dos dois. Você sempre abre conversa com saídas de emergência e convites para ir embora? Só quando a pessoa que estou olhando faz isso, ele disse. O que, pela minha conta, é você. Era o tipo de frase que deveria soar arrogante. De certo jeito soava, mas também havia uma honestidade estranha nela. Como se ele simplesmente estivesse relatando um fato e não esperasse nenhum crédito por isso. Laura bebeu o vinho que tinha decidido não beber. Depois disse, eu fico. Ele esperou. Mas você pode me contar por que está parecendo que preferia estar em qualquer outro lugar. Então eles ficaram ali, naquele salão cheio de gente que fingia não se importar com dinheiro, e ele contou. Não tudo ela percebeu isso mais tarde, mas o suficiente para que ela entendesse que o Rafael Cavalcante que aparecia nos comunicados de fusão e o Rafael Cavalcante que estava ao lado dela com aquela taça de vinho eram a mesma pessoa de jeitos muito diferentes. O grupo Cavalcante estava no meio de uma crise. O pai dele, Ernesto Cavalcante, tinha sofrido um infarto 3 meses atrás e estava se recuperando fora do país. Com ele fora, a estrutura interna da empresa, que havia décadas dependia da autoridade pessoal de Ernesto para funcionar, tinha começado a rachar. Havia um conselho de administração que Rafael precisava manter unido até a assembleia em fevereiro. Havia credores que precisavam de sinalização de estabilidade. Havia, especificamente, um contrato de parceria com o Grupo Azevedo que dependia de uma cláusula que Ernesto tinha negociado pessoalmente, uma cláusula que dizia, em termos práticos, que o Grupo Cavalcante precisava demonstrar estabilidade familiar e de liderança até o fim do primeiro trimestre. Laura ouviu tudo isso com a atenção que aplicava a qualquer contrato, identificando as partes, as obrigações, os pontos de vulnerabilidade. Você está me contando isso por quê? Ela perguntou no fim. Ele olhou para ela de um jeito que ela não conseguiu categorizar imediatamente. Porque você ouviu sem interromper. E porque eu precisava dizer para alguém que não tivesse interesse direto no resultado. Ela podia aceitar isso. Era racional. O que ela não estava esperando era o que veio a seguir. Porque havia uma segunda parte da noite, a parte que ela não tinha planejado e que mais tarde ela iria chamar, na sua cabeça, de a decisão que ela deveria ter pensado melhor antes de tomar. No meio da noite, quando Celso veio atrás dela, visivelmente nervoso, com cara de alguém que tinha bebido mais do que devia e tinha dito alguma coisa que não devia, ele arrastou Laura para um canto e sussurrou que tinha acabado de saber que Dona Mercês Cavalcante, a mãe de Rafael, estava no evento e que Dona Mercês havia uma semana estava circulando pelo grupo dizendo que o problema do Cavalcante era que Rafael estava no meio de um processo de divórcio e que para a cláusula do contrato Azevedo não se tornar um problema, ele precisava aparecer com uma situação conjugal estabilizada. Laura olhou para o Celso com a expressão que ela reservava para quando ele dizia coisas que não faziam sentido. Por que você está me contando isso? Porque você foi vista conversando com Rafael a noite toda e porque Dona Mercês acabou de perguntar se você era a nova companheira dele. Silêncio. Celso, ela disse devagar. Você não falou nada, ele disse rápido. Eu também não falei nada, mas também não corrigi ela. Ela ficou olhando para ele por um tempo que foi longo o suficiente para deixá-lo visivelmente desconfortável. Quanto do contrato Azevedo passa pelo nosso escritório? Ele piscou. Uma parte significativa da assessoria jurídica. Laura olhou para o salão. Rafael estava agora do outro lado da sala, conversando com 2 homens mais velhos que ela reconhecia como membros do conselho. Ao lado dele havia uma mulher de 60 e poucos anos, cabelos brancos bem cuidados,
olhos que varriam o ambiente com a precisão de alguém que passou décadas medindo as pessoas por detalhes que elas não sabiam que estavam deixando à mostra. Dona Mercês Cavalcante. A mulher olhou na direção de Laura naquele exato momento e não desviou. Laura bebeu o resto do vinho. Depois disse para Celso: "Você vai me dever mais do que um bônus." O que exatamente aconteceu depois disso ela disse mais tarde para Cláudia. Na versão curta, foi que ela simplesmente ficou no papel que já estava sendo atribuído a ela sem que ela tivesse pedido. E que isso tinha durado 2 horas. Tinha incluído um jantar, uma conversa com Dona Mercês que foi mais intensa do que ela estava preparada para ter, e tinha terminado com ela subindo no elevador com Rafael às 11h30 da noite. O que ela não disse para Cláudia, porque havia partes da noite que ela ainda estava tentando organizar na cabeça, era que no 13º andar Rafael tinha parado na frente do quarto dele, virado para ela e perguntado: "Você entendeu o que aconteceu esta noite?" "Sim", ela respondeu. "E você está bem com isso?" Ela ficou pensando na conta bancária, no aluguel de segunda-feira, no rosto de Dona Mercês quando ela tinha apertado a mão de Laura e dito, com aquela voz suave de quem tinha aprendido a ser suave como estratégia: "Você é exatamente o que ele precisava." "Não completamente", ela disse. Ele não tentou convencê-la do contrário. Abriu a porta e disse: "Você pode ir embora agora se quiser. Ou podemos conversar por mais um pouco e você pode me ajudar a entender por que a versão da minha vida que faz mais sentido estrategicamente é também a que parece mais absurda." Ela ficou. Não pela razão errada, ou pelo menos foi o que ela disse para si mesma naquela noite. Ela ficou porque havia um contrato implícito sendo desenhado. E ela entendia contratos, e parte de entender contratos era saber quando você estava olhando para termos que poderiam funcionar e quando estava olhando para termos que iam explodir na sua mão. Essa, ela ainda não sabia dizer. Eles conversaram até às 2h da manhã. Ele pediu café. Ela pediu água. Ele contou mais sobre a crise do que havia contado no salão, não tudo. Ela percebia isso. Havia camadas que ele estava guardando com cuidado. Mas havia honestidade suficiente para que ela parasse de se perguntar se estava sendo manipulada e começasse a se perguntar se estava sendo vista. A diferença era sutil, mas importante. Às 2 ela foi embora. Ele foi até a porta, não a segurou, não criou nenhum pretexto. Apenas disse: "Obrigado pela noite." Ela achou que ia ser isso. Estava errada, mas só descobriu isso na manhã seguinte, quando acordou com o celular vibrando e viu 7 notificações de notícias, diferentes com variações do mesmo título. Rafael Cavalcante suspende processo de divórcio. Laura ficou deitada olhando para o teto por 30 segundos, tentando entender o que exatamente tinha acontecido. Depois pegou o celular e abriu a primeira notícia. A fonte era uma coluna de comportamento empresarial de São Paulo. O tipo que misturava fofoca corporativa com análise séria, numa proporção que variava dependendo do dia. A coluna dizia que Rafael Cavalcante, herdeiro do Grupo Cavalcante, tinha formalmente solicitado a suspensão temporária do processo de divórcio de sua ex-esposa Vanessa Drummond, com quem tinha iniciado os procedimentos legais 4 meses atrás. A decisão, segundo a coluna, teria sido precipitada por um jantar no Hotel Fasano na noite anterior, onde Cavalcante teria sido visto em companhia de uma pessoa não identificada, em meio a sinalizações de estabilidade familiar que múltiplos membros do conselho teriam notado. Laura leu aquilo 3 vezes. Depois ligou para o Rafael. Ele atendeu no segundo toque. "Você suspendeu o processo de divórcio", ela disse. Sem pergunta, sem entonação, só o fato, colocado na mesa para ver como ele respondia. "Sim", ele disse, "por causa de ontem à noite." "Sim", ele disse de novo. Ela esperou que ele continuasse. Ele não continuou. "Rafael", ela disse com cuidado, "eu fingi ser sua companheira por 2 horas numa festa. Isso não é uma base para nada." "Eu sei", ele disse. "Por isso eu gostaria de conversar com você hoje, se você estiver disponível, sobre os termos de um acordo que pode ser do interesse dos dois." Ela ficou olhando para o teto de novo. "Que tipo de acordo?" "O tipo que funciona melhor quando explicado com café", ele disse. "Tem um lugar na Jardins que abre às 9. Você consegue estar lá às 9h30? Ela podia. O problema era que cada vez que ela aceitava um convite de Rafael Cavalcante,
Acabava acordando com a sua vida em configuração diferente da que estava antes. Mas ela era assistente jurídica. Ela entendia contratos. E uma pessoa que entendia contratos sabia que a melhor hora para ler os termos era antes de assinar, não depois. Às 9h30 ela estava lá. O café era o tipo de lugar que existia em bairros como Jardins Pequeno, caro, discreto o suficiente para que qualquer conversa que acontecesse ali parecesse privada mesmo que não fosse. Rafael já estava lá quando ela chegou, com 2 xícaras de café na mesa, e a expressão de alguém que tinha dormido menos do que o necessário, mas não ia admitir isso. Ela sentou. Ele empurrou uma das xícaras na direção dela. Vou ser direto, ele disse. Por favor, ela disse. O contrato com o Grupo Azevedo tem uma cláusula que meu pai negociou pessoalmente e que os advogados do Azevedo estão usando como alavanca. Eles querem demonstração de estabilidade. Não é o único fator, mas é um fator real e, neste momento, com meu pai fora do país e o processo de divórcio na mídia, o conselho está nervoso. Ontem à noite, quando você apareceu comigo e a situação foi interpretada da maneira que foi, 3 membros do conselho me mandaram mensagem esta manhã dizendo que a percepção tinha mudado. Laura olhou para ele. Você quer que eu continue fingindo? Não fingindo, ele disse com cuidado. Eu quero propor um acordo formal com condições específicas, duração definida, compensação adequada e saída limpa quando o período acabar. Você teria acesso a recursos que resolvem problemas concretos que você está tendo. Eu teria a cobertura que preciso até a Assembleia de Fevereiro. Ela segurou a xícara. O café estava quente do jeito certo. Ela notou porque seu cérebro estava registrando detalhes periféricos, enquanto a parte principal dele tentava processar o que estava sendo proposto. Você passou a noite toda ontem calculando isso? Não, ele disse. Eu passei parte da noite conversando com você. A outra parte eu passei verificando que o problema era real e que a solução que apareceu por acidente ontem era mais sólida do que qualquer coisa que os meus consultores tinham sugerido. Ela colocou a xícara de volta. Depois perguntou, porque ela precisava saber, o que acontece com Vanessa Drummond. O processo de divórcio fica suspenso, não cancelado. Ela foi informada esta manhã. Ela tem interesse próprio em que o Grupo Cavalcante mantenha valor a ativos compartilhados. Ela vai cooperar. Laura ficou olhando para ele por uns 10 segundos. Você tem uma resposta para tudo. Não, ele disse. Eu tenho respostas para as perguntas que eu já antecipei. Você está fazendo perguntas que eu não antecipei, que é um dos motivos pelos quais essa conversa é diferente das outras que eu tive essa semana. Ela esperou. Qual é o risco para mim? Ela perguntou. Ele não respondeu imediatamente. Isso, ela notou, era bom sinal. As pessoas que respondem risco imediatamente estão mentindo ou não entenderam a pergunta. A exposição pública, ele disse. Seu nome vai aparecer. Quando o acordo terminar, a narrativa vai precisar de uma explicação razoável. Minha equipe pode gerenciar isso, mas você vai precisar decidir o quanto está confortável com isso antes. Ela ficou pensando. Depois disse, eu vou precisar do contrato por escrito, com cada condição numerada, duração, compensação, obrigações de cada parte, cláusula de saída, o que acontece se a situação mudar. Ele não pareceu surpreso. Pareceu, se ela estava lendo certo, levemente aliviado. Eu esperava que você dissesse isso, ele disse. Então você já tem uma minuta. Ele colocou uma pasta na mesa. Laura olhou para a pasta, depois para ele, depois para a pasta de novo. Você é um trabalho, Rafael Cavalcante. Eu sei, ele disse. Mas você ainda não foi embora. Ela abriu a pasta. O contrato tinha 12 páginas. Laura levou 40 minutos lendo cada uma, com o Rafael sentado do outro lado da mesa, sem abrir o celular, sem pedir para ela apressar, sem fazer o tipo de performance de paciência que as pessoas fazem quando na verdade estão com raiva de estar esperando. Ele simplesmente ficou ali, com o café esfriando na xícara, olhando pela janela do café para a rua de Jardins lá fora. Ela marcou 6 pontos com a caneta que tirou da bolsa. Ponto 1, ela disse quando terminou. A cláusula de confidencialidade é ampla demais. Do jeito que está escrita, eu não posso contar para ninguém o que estou fazendo, nem mesmo se precisar de assessoria jurídica independente. Isso precisa mudar. Ele olhou para ela. Aceito. A compensação está estruturada em parcelas mensais,
o que me coloca numa posição de dependência contínua. Eu quero 50% adiantado na assinatura. Uma pausa curta. Depois 30% na assinatura, o restante em 2 parcelas iguais. Meio do período e no encerramento. Ela considerou. Tudo bem. Ponto 3. Não há definição do que conta como obrigação cumprida da minha parte. Aparições em eventos, conversas com o conselho, interações com a imprensa, isso precisa ser listado com limite de frequência. Eu não assino cheque em branco. Ele pegou a pasta de volta, abriu numa página específica e apontou um parágrafo que ela tinha passado. Está aqui. 2 eventos por mês, até 4 horas cada, com aviso mínimo de 48 horas. Interações com imprensa somente mediante aprovação prévia sua. Nada fora desses parâmetros sem renegociação. Ela releu o parágrafo. Estava lá. Ela tinha passado porque estava no meio de um bloco de texto denso que ela tinha marcado por outro motivo. Ponto 4. Ela disse, sem comentar sobre o parágrafo. A cláusula de saída prevê rescisão com 30 dias de aviso apenas por sua iniciativa. Eu preciso de saída simétrica. Isso complica a narrativa pública se você sair antes do prazo. Eu entendo. Mas eu não assino um contrato onde só uma das partes pode decidir encerrar. Ele ficou olhando para ela por um momento. Depois, 15 dias de aviso da sua parte, 30 da minha. Com a condição de que os 15 dias caiam fora das 2 semanas que antecedem eventos do Conselho. Ela pensou. Aceito. Ponto 5. Não há nada sobre o que acontece se o processo de divórcio for retomado antes do fim do período. Se o processo for retomado, o acordo encerra automaticamente com pagamento integral da compensação, ele disse. Isso foi uma omissão. Eu faço incluir. Ela olhou para ele. E ponto 6, ele esperou. Não há nada sobre o que eu faço se alguém me perguntar diretamente se isso é real. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Os outros tinham sido silêncios de negociação, o tipo em que cada parte está processando antes de responder. Este era outro tipo. O que você faria? Ele perguntou. Ela não respondeu imediatamente. Eu não minto, ela disse no fim. Não consigo fazer isso bem e não quero aprender. Então eu precisaria de uma resposta que não seja mentira e que não destrua o que você está tentando construir. E essa resposta precisa existir antes de eu assinar. Rafael ficou olhando para ela por um tempo suficientemente longo para que ela começasse a achar que tinha chegado num impasse. Então ele disse, a resposta é que você é alguém importante para mim. Isso é verdade o suficiente? Ela pensou em ontem à noite, na conversa que tinha durado até as 2 da manhã. No modo como ele tinha ficado quieto quando ela estava lendo o contrato. É verdade o suficiente, ela disse. Eles assinaram naquela mesma tarde, com o contrato revisado impresso em 3 vias no escritório do advogado de Rafael. Um homem discreto de uns 50 anos chamado Dr. Marcos, que claramente já tinha visto situações suficientes na carreira para não demonstrar nenhuma surpresa diante desta. Laura guardou uma via na bolsa, saiu do escritório, ligou para Cláudia e disse, eu preciso te contar uma coisa, mas você vai precisar prometer que não vai reagir de jeito nenhum até eu terminar. Cláudia prometeu, não cumpriu. Mas quando Laura terminou de contar, em vez de fazer as perguntas que ela esperava, Cláudia ficou quieta por uns 5 segundos e depois disse, você negociou os termos. Negociei, Laura confirmou. Todos os 6 pontos. Todos os 6. Outra pausa. Tá bom, disse Cláudia. Então você sabe o que está fazendo. Só me conta uma coisa, você gostou dele? Laura ficou olhando para o trânsito da Paulista lá fora. Eu ainda não sei, ela disse. E esse é exatamente o problema. As 3 semanas seguintes foram, na visão de Laura, um exercício em aprender a viver em 2 registros simultâneos. No primeiro registro, ela continuava sendo Laura Mendes, assistente jurídica, moradora de um apartamento de 42 metros quadrados no Bom Retiro, que tomava café solúvel de manhã porque o bom era caro, que tinha uma lista de contas no notes do celular que ela revisava toda segunda-feira com a expressão de quem está contando munição. No segundo registro, ela era a pessoa que aparecia 2 vezes por mês ao lado de Rafael Cavalcante em eventos que custavam por pessoa o que ela ganhava em 2 meses, que tinha aprendido na primeira semana que havia uma diferença entre sentar numa mesa de jantar corporativo
e sentar naquela mesa de um jeito que ninguém percebesse que você estava prestando atenção em tudo ao redor, porque era a única maneira de não cometer erros. O que ninguém tinha dito a ela e que ela descobriu na primeira saída, um jantar nos jardins com 2 membros do conselho e suas esposas, era que o trabalho real não era fingir, era observar. Dona Mercês tinha chegado sem aviso no meio do segundo encontro, um almoço no apartamento de Rafael no Itaim, que ela tinha entendido como sendo uma reunião pequena e que tinha se revelado ser um evento com 12 pessoas. Laura estava ao lado de Rafael quando Dona Mercês entrou pela porta com aquela presença que não precisava de anúncio. Olhou pela sala, encontrou Laura com os olhos e veio na direção dela antes de ir cumprimentar o próprio filho. Você foi bem na semana passada, Dona Mercês disse em voz baixa, de perto o suficiente para não ser ouvida por mais ninguém. No jantar com os Nogueira. Aparentemente a esposa do Nogueira gostou muito de você. Laura soube naquele momento que cada evento era avaliado, que havia uma rede de observação que ela não via, mas que via ela, e que Dona Mercês era o centro dessa rede. Eu só conversei com ela sobre arquitetura, Laura disse. Exatamente, Dona Mercês disse. Você não tentou impressionar ninguém? Isso é mais raro do que parece. Ela foi embora na direção do filho sem dizer mais nada. Laura ficou ali por um segundo, tentando decifrar se tinha sido um elogio ou um aviso. Concluiu que eram as duas coisas. Rafael, ela percebeu ao longo das semanas, era mais difícil de ler do que os termos do contrato. Em eventos ele era fluente, num tipo de performance social que parecia natural, mas que ela reconhecia como trabalho a atenção distribuída da maneira certa, a memória de nomes e detalhes que fazia as pessoas se sentirem vistas, a capacidade de conduzir uma conversa sem que ninguém percebesse que estava sendo conduzida. Mas havia momentos entre os eventos. Uma vez ele foi buscá-la no escritório para irem juntos a um coquetel e chegou 20 minutos antes. Ela estava no meio de uma análise de contrato e ele simplesmente sentou na cadeira de frente e ficou esperando sem reclamar. Quando ela terminou e olhou para ele, ele estava olhando para uma pilha de processos na mesa dela com a expressão de quem estava pensando em outra coisa. Você gosta do que faz? Ele perguntou. A pergunta pegou ela de surpresa porque não era o tipo de coisa que se pergunta quando se está esperando para ir a um evento. Gosto de entender como as coisas funcionam, ela disse. Contrato é um modo de entender o que as pessoas querem de verdade, que às vezes é diferente do que elas dizem. Ele ficou olhando para ela. O que você acha que eu quero de verdade? Era arriscado como pergunta do tipo que poderia tornar tudo mais complicado dependendo da resposta. Ela escolheu a resposta mais honesta. Acho que você quer que o que seu pai construiu sobreviva ao fato de ele não poder mais ser o único a segurá-lo. E acho que isso é diferente de só querer o controle. Ele ficou quieto por um tempo, depois se levantou e disse que era hora de ir. Ela não soube se tinha acertado ou errado. Guardou isso na categoria de coisas que ela ainda estava tentando entender. A crise, enquanto isso, não estava ficando mais simples. Laura sabia disso não porque Rafael a mantinha informada, havia partes que ele claramente guardava, mas porque ela trabalhava num escritório jurídico e tinha olhos. O nome Cavalcante aparecia em contextos que não apareciam nas notícias públicas. Havia um processo que envolvia um dos sócios minoritários do grupo, um homem chamado Henrique Valente, que tinha entrado com uma contestação relacionada a decisões tomadas durante os meses em que Ernesto estava fora. A contestação era técnica, mas o que ela envolvia na prática era uma tentativa de questionar a autoridade de Rafael para tomar certas decisões sem aprovação do Conselho Pleno. Laura mencionou isso a Rafael numa noite em que ele tinha passado na casa dela. Isso tinha começado a acontecer. Ele aparecer no fim da noite com a desculpa de que estava perto e queria falar sobre o evento da semana seguinte. E ficavam conversando por mais tempo do que o necessário para isso. Você sabe da contestação do Valente? Ela perguntou. Sei, ele disse. Está sendo gerida. Ela olhou para ele. Tem uma cláusula no estatuto que o Valente está usando que foi inserida em 2015, ela disse. Se você olhar os registros da reunião em que ela foi aprovada, o Valente foi o único membro presente, além do seu pai.
Isso pode ser relevante dependendo de como os advogados do Valente estão construindo o argumento. Rafael ficou olhando para ela por um segundo. Como você sabe disso? Eu trabalho com contratos, ela disse. Eu leio. Ele ficou quieto. Depois, eu vou passar isso para o Dr. Marcos. Ela não perguntou se ele já sabia. Não era relevante. O que era relevante era que 3 dias depois o Dr. Marcos ligou para o escritório dela, não para o Rafael, para ela, e pediu que ela considerasse uma consultoria paralela, remunerada, para revisar alguns documentos societários que precisavam de um segundo par de olhos. Ela aceitou depois de verificar que não havia conflito de interesse com o escritório onde trabalhava. Cláudia, quando soube, disse, você está no meio disso. Eu sei, Laura disse, e você está bem com isso? Ela ficou pensando na pergunta que Rafael tinha feito no 13º andar. Ainda não sei, ela disse, mas eu ainda não fui embora. A virada aconteceu na 5ª semana, num evento que ela não deveria ter estado. Era um jantar menor, mais interno do tipo que não aparecia em colunas, que era organizado na sala de reuniões do próprio Grupo Cavalcante na Faria Lima. Rafael tinha mencionado na semana anterior que havia um jantar com os Azevedo marcado para quarta-feira e que seria bom ela ir. Ela tinha confirmado. O que ele não tinha dito e que ela só entendeu quando chegou e viu a configuração da sala era que os Azevedo que estariam ali eram Renato Azevedo, o patriarca, e Fernanda Azevedo, a filha mais velha que administrava a área de parcerias do grupo. Havia também, sentado ao lado de Rafael quando ela entrou, um homem que ela reconheceu, mas levou uns 3 segundos para localizar. Tiago Valente, o filho de Henrique Valente. Laura sentou e ficou quieta, registrando. O jantar era sobre a renovação do contrato de parceria. Ela entendia isso dentro dos primeiros 15 minutos. Renato Azevedo era o tipo de homem que fazia perguntas que pareciam conversa, mas eram avaliação. E ele estava avaliando Rafael com o cuidado de alguém que tinha investimento real no que via. Fernanda Azevedo, ao lado do pai, anotava mentalmente cada resposta de Rafael com uma atenção que só se aprende quando você cresce dentro de uma negociação. Tiago Valente ficou quieto durante a maior parte do jantar. Estava ali como observador não funcionário dos Azevedo, não sócio do Cavalcante, mas presente. Isso não fazia sentido, a não ser que houvesse uma razão para ele estar presente que não estava sendo dita em voz alta. Laura notou que Rafael sabia que ela estava notando. Havia um momento, quando Tiago fez um comentário lateral sobre gestão de ativos que levantou os olhos de Renato Azevedo, em que Rafael desviou o olhar para ela por menos de um segundo. Depois do jantar, enquanto os outros estavam no corredor, ela foi até Rafael e disse em voz baixa, Tiago Valente estava ali para ser avaliado como alternativa. Rafael não respondeu imediatamente. Isso é uma suposição, ele disse. É uma suposição com base no modo como o Renato Azevedo olhava para ele enquanto você estava respondendo sobre a estratégia de crescimento do grupo. Ela disse, se eu estiver errada, me diga. Ele ficou olhando para ela. Você não está errada, ele disse. Ela esperou. O Valente está tentando convencer os Azevedo de que o grupo está mais estável sob uma gestão compartilhada do que só comigo, ele disse. Tem sido um trabalho de 4 meses. O jantar de hoje era uma apresentação disfarçada de cortesia. E você aceitou o jantar mesmo assim, porque eu precisava ver o quanto tinha avançado. Laura ficou olhando para ele. E avançou quanto? Mais do que eu gostaria, ele disse. O Renato ficou impressionado com o Tiago. Ela ficou quieta por um segundo. Depois, existe algum motivo para o Valente querer o controle além de controle? Rafael olhou para ela de um jeito diferente. Como se a pergunta tivesse chegado num ângulo que ele não esperava. O que você está perguntando? Eu estou perguntando se tem algum ativo específico, algum contrato, alguma operação dentro do Cavalcante que o Valente teria interesse direto em controlar se tivesse influência sobre o conselho. Silêncio. Por que você está perguntando isso? Porque pessoas que querem controle pelo controle são raras, ela disse. Geralmente há algo específico. E se você souber o que é, você sabe onde está o problema real. Ele ficou olhando para ela por um tempo que foi longo. Eu vou precisar checar alguma coisa, ele disse. Ela não perguntou o quê.
Essa era a outra coisa que ela tinha aprendido nas semanas anteriores. Havia momentos em que a pergunta certa era nenhuma pergunta. Na sexta semana, ela foi ao apartamento do Rafael pela primeira vez. Não foi planejado. Ela tinha ficado até tarde no escritório revisando os documentos societários para o Dr. Marcos. Tinha saído com dor de cabeça e o celular com 15% de bateria, e Rafael tinha ligado enquanto ela estava esperando o Uber para dizer que estava perto e podia passar nela. O apartamento era no Itaim, o mesmo onde tinha sido o almoço com 12 pessoas, mas que ela só tinha visto nos espaços sociais. Agora ela via a sala com as luzes baixas, uma pilha de processos na mesa de trabalho que era idêntica à dela, mas maior, uma cafeteira que parecia ter sido usada recentemente e duas janelas que davam para uma vista de São Paulo, que de dia provavelmente era uma série de prédios, mas de noite era uma constelação de janelas iluminadas que parecia maior do que era. Ela ficou olhando para a janela por um segundo. "Você consegue dormir com tudo isso aí?" ela perguntou. Ele olhou para a janela. "Às vezes esqueço que está lá." Ela achou isso mais triste do que ele provavelmente pretendia que soasse. Eles ficaram conversando sobre o caso Valente, sobre os documentos, sobre uma cláusula que ela tinha encontrado que precisava da atenção dele. Mas havia momentos entre os assuntos em que ela percebia que a conversa tinha parado de ser sobre trabalho sem que nenhum dos dois tivesse anunciado isso. Numa dessas pausas, ele disse: "Você vai para o casamento da Fernanda Azevedo semana que vem?" Ela ergueu a sobrancelha. "Que casamento? Fernanda está se casando no sábado. O convite chegou ontem para mim. Vim com 2 nomes." Ela ficou olhando para ele. "Você não mencionou isso. Estou mencionando agora." "Laura," ela disse devagar, "você está me pedindo isso com 3 dias de antecedência." "Eu sei que o contrato prevê 48 horas, ele disse. "Você pode dizer não." Ela ficou pensando. O casamento dos Azevedo era exatamente o tipo de evento onde a presença de Rafael com ela teria peso, onde Renato Azevedo ia notar, onde a narrativa de estabilidade que eles tinham construído precisava aparecer de maneira sólida. Mas havia outra coisa. Se o Valente também estiver convidado, ela disse, "Você vai precisar de mais do que presença. Você vai precisar de alguém que esteja prestando atenção nas pessoas certas enquanto você está fazendo o que precisa fazer." Ele ficou olhando para ela. "Isso é um sim? É um sim condicional para que você me diga tudo o que eu preciso saber sobre quem vai estar lá antes de sábado?" Ela disse, sem surpresas desta vez. Ele ficou quieto por um momento. "Depois, tem uma coisa que eu deveria ter te contado antes." Ela esperou. "O processo de divórcio," ele disse. "Vanessa, eu disse que ela ia cooperar porque tinha interesse nos ativos. Isso é verdade, mas não é tudo." Ela ficou muito quieta. "Vanessa e o Tiago Valente se conhecem há 2 anos, ele disse, antes do processo de divórcio começar. Eu não sabia disso quando suspendi o processo. Fiquei sabendo 3 semanas atrás." Laura ficou olhando para ele. "Você ficou sabendo 3 semanas atrás?" "Sim, que é quando o acordo entre nós já estava em vigor." "Sim." Ela se levantou do sofá. "Rafael, eu sei. Você sabe o quê? Que você tinha uma informação relevante sobre a situação que me afeta diretamente e não me contou por 3 semanas, que a mulher cujo divórcio está suspenso tem ligação com a pessoa que está tentando te tirar do controle da empresa, que eu entrei num contrato com informação incompleta." "Eu estava verificando," ele disse. "Eu não queria te dar uma informação que depois se revelasse errada." Laura ficou parada olhando para ele. "Não funciona assim," ela disse. "A cláusula de boa-fé do contrato existe por uma razão." "Eu sei," ele disse. "E eu estou te contando agora porque quero que você saiba antes do casamento." Ela ficou olhando para ele por um tempo. "Qual é o nível de certeza?" "Autossuficiente," ele disse. "Tenho as comunicações entre eles. Não provam intenção coordenada, mas provam contato regular." O Valente sabia que o processo de divórcio ia começar antes de ele começar. "Isso significa que alguém do meu círculo interno passou essa informação." Ela ficou quieta. "Quem?" "Ainda estou verificando," ele disse, "mas tenho 3 candidatos." Ela foi até a janela. São Paulo lá fora. Aquelas janelas todas. Depois se virou. "Você testa se eu sou capaz de lidar com informação difícil antes de me dar a próxima parte?" Ela disse. "Eu entendo o cálculo. Mas eu preciso que você entenda que esse tipo de cálculo tem um custo." Ele ficou olhando para ela.
Qual custo? Eu trabalho melhor quando tenho o quadro completo, ela disse. Toda vez que você guarda alguma coisa, eu estou operando com informação incompleta num ambiente onde os erros têm consequência real. Não para você só, para mim também. Silêncio. Você tem razão, ele disse. 3 palavras, ditas sem qualificação. Ela ficou olhando para ele por um segundo. Depois voltou para o sofá. Me conta os 3 candidatos, ela disse. Ele contou. O casamento foi no sábado em Campinas, numa fazenda histórica que os Azevedo tinham alugado inteira para a ocasião. Era o tipo de evento que parecia casual, mas tinha sido organizado com a precisão de uma operação militar desde o caminho das flores nos corredores até os assentos que colocavam pessoas específicas perto de outras pessoas específicas de maneiras que não pareciam acidentais. Laura chegou ao lado de Rafael, de vestido azul marinho que ela tinha comprado na véspera, porque o que ela tinha não servia, e passou os primeiros 30 minutos mapeando o espaço. Tiago Valente estava lá, sentado no lado da família da noiva, 3 fileiras atrás, com aquela expressão de quem estava relaxado, mas não estava. Vanessa Drummond não estava na cerimônia. Isso foi o primeiro detalhe que Laura notou. A ex-mulher cujo divórcio estava suspenso e que, segundo Rafael, tinha interesse nos ativos e, portanto, motivo para cooperar, não estava num evento de relações públicas de nível alto, onde a presença dela seria natural. Depois da cerimônia, durante o cocktail, enquanto Rafael estava preso numa conversa com Renato Azevedo e 2 executivos do grupo, Laura fez o que fazia bem. Ficou quieta num canto estratégico com uma taça na mão e prestou atenção. Tiago Valente saiu pela porta lateral uns 20 minutos depois de começar o cocktail. Ela esperou 30 segundos e foi na mesma direção. O corredor do lado de fora dava para o jardim. Tiago estava lá, ao telefone, falando baixo. Ela não tentou ouvir. Ficou parada perto da porta como alguém que tinha saído para tomar ar, com o celular na mão, fingindo mexer nele. Mas ela não precisou ouvir. Porque Tiago, quando terminou a ligação, ficou parado olhando para o jardim por um momento com a expressão de alguém que acabou de receber uma notícia que não esperava. Não uma expressão de satisfação, uma expressão de recalibração. Alguma coisa tinha mudado no plano. Ela voltou para o salão antes de ele se virar. Encontrou Rafael ainda na conversa com Renato, mas o olhar de Rafael a encontrou imediatamente quando ela entrou. Ela fez um gesto sutil com a cabeça, nada dramático. O tipo de comunicação que você desenvolve quando precisa se entender num ambiente barulhento sem que ninguém perceba. Ele encerrou a conversa 5 minutos depois e veio até ela. O que foi? Ele perguntou em voz baixa. Tiago recebeu uma ligação que mudou alguma coisa, ela disse. Não sei o quê, mas ele não parecia satisfeito quando terminou. Eu sei o quê, ele disse. Ela olhou para ele. Minha equipe localizou o canal de comunicação entre o Valente e alguém do meu conselho, ele disse. Minha equipe mandou uma sinalização hoje de manhã de que estávamos cientes. Eu não queria te dizer antes do evento porque não queria que você soubesse de alguma coisa que pudesse aparecer na sua expressão quando você visse o Tiago. Laura ficou olhando para ele. Você me testou de novo. Não, ele disse. Eu protegi a informação até o momento em que ela fosse relevante. Há diferença. E a diferença é o quê? Dessa vez funcionou, ele disse. Era a resposta errada, e ela sabia que ele sabia. Mas também havia alguma coisa nela que era, de um jeito torto, honesta. Ele estava dizendo que havia calculado e que o cálculo tinha dado certo, e não estava fingindo que era outra coisa. Ela ficou olhando para ele por um tempo. Depois disse, quem é o membro do conselho? Ele hesitou. Pela primeira vez desde que ela conhecia ele, havia uma hesitação real, não de cálculo, mas de algo mais fundo. Adriano Mota, ele disse, está no conselho há 11 anos. Era amigo pessoal do meu pai. Laura ficou quieta. 11 anos é tempo suficiente para saber onde ficam todos os segredos. Ela disse. É, ele disse. E para construir os seus próprios. Ela ficou pensando no modo como Dona Mercedes tinha olhado para ela no almoço daquelas semanas atrás. No modo como Renato Azevedo tinha avaliado Rafael durante o jantar. Na maneira como Tiago Valente tinha ficado sentado quieto enquanto o pai movia as peças. Uma coisa era o problema que aparecia nas colunas de negócio. Outra era o problema real mais velho, mais enraizado, com raízes que iam fundo o suficiente para alcançar o pai de Rafael e talvez além.
Dona Mercê sabe? Ela perguntou. Outro silêncio. Ela sabe de parte, ele disse. Que parte ela não sabe? Ele ficou olhando para ela, e dessa vez havia alguma coisa no modo como ele olhou que foi diferente de todas as vezes anteriores. Menos calculado. Mais próximo do tipo de olhar que as pessoas dão quando estão prestes a dizer alguma coisa que não têm certeza de como vai ser recebida. Que o Adriano Mota trabalhou com meu pai em algo que aconteceu há 15 anos, ele disse. Algo que meu pai enterrou. E que o Valente sabe o que é porque o pai dele estava envolvido. Laura ficou muito quieta. O que foi? Eu ainda estou verificando os detalhes exatos, ele disse. Mas, se for o que eu acho que é, há um contrato de cessão de terreno de 2008 que nunca apareceu nos registros formais do grupo. O valor envolvido era significativo. E há pelo menos um nome nesse contrato que não deveria estar lá. Qual nome? O nome do único sócio que o meu pai jamais listou nos documentos oficiais do Cavalcante, ele disse. O nome de uma pessoa que tecnicamente não existe nos registros da empresa, mas que recebeu benefícios dela por quase uma década. Laura ficou olhando para ele. Você está me dizendo que há um sócio fantasma. Estou te dizendo que há a possibilidade de que haja, ele disse. E que se essa possibilidade for real, é a razão pela qual o Valente tem alavanca suficiente para sentar num jantar dos Azevedo como alternativa viável. O salão ao redor deles continuava com música e conversas e o tipo de barulho feliz de uma festa de casamento. Laura ficou olhando para esse barulho por um segundo. Depois olhou para Rafael. Você precisa desse contrato de 2008, ela disse. Preciso, ele disse. E você sabe onde está? Tenho uma ideia, ele disse. Mas para confirmá-la eu precisaria de alguém que entendesse de registro de contratos societários e que pudesse rever alguns documentos sem que o Adriano soubesse que estava sendo verificado. Ela ficou olhando para ele. Você está me pedindo outra coisa além do que está no contrato? Sim, ele disse. Por que eu faria isso? Ele ficou quieto por um momento. Depois, porque se esse contrato existe do jeito que eu acho que existe, há outras pessoas que foram prejudicadas por ele, além do Cavalcante. E você não é o tipo de pessoa que sabe disso e fica quieta. Era uma aposta, e eles os dois sabiam disso. Ela podia dizer que não, podia invocar os limites do acordo, pegar a cláusula de saída, encerrar com 15 dias de aviso e voltar para sua vida anterior. O problema era que ela já sabia demais. E ele estava certo que ela não era o tipo de pessoa que sabe e fica quieta. Me manda os documentos que você tem, ela disse. Eu vejo o que consigo fazer. Ele ficou olhando para ela por um segundo. Obrigado, ele disse. Não me agradeça ainda, ela disse. Espera para ver o que eu encontro. Ela encontrou em 3 dias. Não o contrato inteiro, esse estava claramente armazenado de um modo que não era acessível pelos canais normais. Mas ela encontrou as bordas dele, referências cruzadas em documentos de 2010 e 2012 que mencionavam uma sessão anterior sem nomeá-la diretamente. Uma série de transferências bancárias que apareciam nos balanços como consultoria, mas que seguiam um padrão consistente demais para ser aleatório. E um nome não o nome do sócio fantasma, mas o nome do escritório que tinha registrado o contrato original. Esse escritório tinha sido fechado em 2015. O advogado titular tinha se aposentado, mas havia um sócio júnior que tinha saído antes do fechamento. E esse sócio agora era o Dr. Marcos. Laura ficou olhando para essa linha de informação por um tempo considerável. Depois pegou o celular e ligou para Rafael. Ele atendeu no primeiro toque. Eu encontrei alguma coisa, ela disse, mas eu precisaria que você me dissesse uma coisa primeiro. E eu preciso que seja a verdade completa desta vez. Pode perguntar, ele disse. Quando você me recomendou para o Dr. Marcos como consultora dos documentos societários, você sabia que ele tinha trabalhado no escritório que registrou o contrato de 2008? Silêncio. Um silêncio que durou tempo suficiente para ela ter a resposta antes de ele dizer qualquer coisa. Rafael, ela disse. Eu suspeitava, ele disse. Eu não sabia com certeza. E você colocou a mim nessa posição. Eu coloquei uma pessoa de confiança numa posição onde ela poderia encontrar a verdade de um modo que eu não conseguia, ele disse. Isso não é a mesma coisa que me perguntar se eu queria estar nessa posição. Não, ele disse. Não é. Ela ficou de pé na frente da janela do escritório, com São Paulo lá fora de tarde,
o trânsito da Paulista invisível, mas audível. Eu vou precisar que você me diga tudo o que você sabe sobre o Dr. Marcos e esse contrato antes de eu decidir o que fazer com o que encontrei, ela disse. E desta vez não é negociável. Ele chegou no escritório dela em 40 minutos. Contou tudo. Era mais do que ela tinha esperado e, ao mesmo tempo, tinha a forma que ela já estava prevendo. O Dr. Marcos não era um vilão de opereta, era um homem que há 15 anos tinha feito o que foi pedido por um cliente poderoso, tinha recebido bem por isso, tinha depois saído do escritório e tentado esquecer o que sabia. Mas o que sabia não tinha desaparecido. E quando a contestação do Valente começou-se, alguém ela apostava que era o próprio Henrique Valente. Não o filho tinha encontrado o Dr. Marcos e lembrado a ele que havia documentos que poderiam se tornar inconvenientes dependendo de quem começasse a fazer perguntas. O Dr. Marcos estava sendo pressionado e Rafael tinha posto ela ali sem saber exatamente o que ia encontrar, mas sabendo que havia algo a encontrar. Ela ficou olhando para ele quando ele terminou. Você sabia que podia estar me colocando no meio de uma pressão sobre o Marcos. Eu sabia que podia, ele disse. Eu calculei que você tinha capacidade de perceber antes de se comprometer demais. E se eu não tivesse percebido? Ele ficou olhando para ela. Eu teria parado antes de você se machucar. Era a resposta que ela menos esperava. Não a mais tranquilizadora, havia demasiadas suposições ali. Mas havia uma qualidade nela que ela não conseguia descartar. Ele acreditava no que estava dizendo. O problema era que crer não era o mesmo que ter razão. O que eu faço com o que encontrei? Ela perguntou. Isso é você quem decide, ele disse. Ela ficou olhando para ele. Não. Você decidiu quando me colocou nessa posição. Agora você me diz o que você quer que eu faça e eu decido se vou fazer. Ele ficou quieto por um momento. Depois, eu quero que você me ajude a encontrar o contrato original. Não para destruir, para entender o que está lá e o que isso significa. Se houver algo que prejudicou pessoas de verdade, isso precisa ser endereçado. Se for só uma irregularidade de registro que o Valente está usando como alavanca, precisamos saber disso antes da Assembleia. E o Dr. Marcos? Ele vai ter que escolher, Rafael disse. Mas essa conversa vai ser comigo, não com você. Ela ficou olhando para ele. Está bem, ela disse. Eu te ajudo a encontrar o contrato. Mas quando a Assembleia passar e isso estiver resolvido, independente de como resolver, eu saio. Não porque o acordo termina, porque quando isso acabar, eu precisarei de um tempo para lembrar quem eu sou fora disso tudo. Ele ficou olhando para ela por um longo tempo. Eu entendo, ele disse. Mas havia alguma coisa no modo como ele disse isso pausado, com o olhar no rosto dela de um jeito que era mais do que a conversa em si que fez. Ela ficar com aquela frase na cabeça por muito tempo depois que ele foi embora. Ela entendia o acordo, entendia os termos, entendia que havia uma data de encerramento e que essa data estava chegando. O que ela não conseguia mais entender direito era o que ia sobrar quando o contrato acabasse. O contrato original estava numa caixa. Isso era a parte que ela não tinha previsto, não um servidor protegido, não um arquivo em escritório de advocacia com senha de acesso, não uma gaveta trancada num escritório corporativo. Era uma caixa de papelão, do tipo que guarda de mudança, num galpão de documentação terceirizada em Santo André que o escritório fechado em 2015 tinha contratado e nunca cancelado o serviço porque ninguém tinha ido atrás daquele detalhe específico depois que as portas fecharam. Dr. Marcos tinha dado o endereço. Não porque Rafael tivesse pedido. Porque Laura tinha chegado no escritório dele numa tarde de terça com os documentos que ela tinha encontrado organizados em ordem cronológica, tinha colocado na mesa na frente dele e tinha dito, sem tom de acusação, eu não estou aqui para criar um problema para o senhor. Estou aqui porque há informação que precisa ser confirmada antes que ela seja usada por pessoas que não têm nenhum interesse em proteger ninguém. O Dr. Marcos tinha olhado para ela por um tempo longo. Depois tinha dito Santo André, caixa 47 do lote C. Ela tinha ido sozinha. Isso foi uma decisão deliberada. Rafael tinha oferecido ir junto, e ela tinha dito não, porque havia coisas que precisavam ser vistas por uma pessoa antes de serem compartilhadas, e ela era agora essa pessoa. O contrato tinha 43 páginas.
Ela leu no próprio galpão, sentada numa cadeira de plástico que o funcionário tinha trazido quando ela explicou que ia precisar de um tempo. O homem não perguntou nada, tinha o tipo de descrição de quem trabalha guardando coisas de outras pessoas e aprendeu que perguntas complicam. Havia um sócio fantasma. O nome era Celina Braga. Laura ficou olhando para esse nome por um tempo. Depois virou a página e encontrou o endereço que constava nos documentos de 2008, encontrou o CPF, encontrou a assinatura. Braga. Ela fechou o contrato. Ficou sentada na cadeira de plástico no galpão de Santo André, olhando para a parede de prateleiras à sua frente por uns 3 minutos. Depois ligou para o Rafael. Eu encontrei o contrato, ela disse quando ele atendeu. Mas antes de te dizer o que tem nele, eu preciso que você me diga uma coisa. O seu chefe, Celso Braga, você sabe quem é a família dele? Silêncio do outro lado. Depois eu sei. Ela ficou quieta. Desde quando você sabe? Desde o início, ele disse. Ela ficou olhando para a parede de prateleiras. Desde o início quando? Desde antes da festa? Sim, a palavra caiu no espaço entre eles. Laura ficou processando isso por um tempo. Você me conhecia, ela disse. Não foi coincidência. Eu sabia quem você era, ele disse. Eu não sabia quem você era. A distinção era real. Ela reconhecia isso e ao mesmo tempo sentia o peso do que estava do outro lado, que havia um cálculo. Que havia um momento antes da festa onde Rafael Cavalcante tinha uma informação sobre ela e tinha escolhido aparecer do jeito que apareceu, com aquela frase sobre saídas de emergência. Celso é sobrinho da Celina, ela disse. Sim. E a Celina recebeu participação naquele contrato de 2008. Sim. Então, quando Celso disse que precisava de alguém para ir na festa com ele e me escolheu, isso foi, ele não estava envolvido, Rafael disse. Isso eu tenho certeza. O Celso não sabe o que a tia dele fez. Mas eu soube que você trabalhava com ele 3 semanas antes da festa, quando comecei a mapear as conexões em volta do contrato. E você decidiu aparecer. Eu decidi que se havia uma pessoa que entendia contratos e que estava próxima o suficiente dessa história sem estar dentro dela, essa pessoa podia ser útil, ele disse. Mas eu não sabia que você ia ser você. O que isso significa? Significa que o que eu planejei era falar com você naquela festa por 10 minutos e avaliar. Não ficar conversando até de manhã. Não assinar um acordo com 12 páginas que você negociou em 6 pontos. Não, ele parou por um segundo. Não, nada do que aconteceu depois. Laura ficou quieta. Mas você ainda não disse tudo, ela disse. Tem mais. Pausa. Tem, ele disse. Então diz, o contrato de 2008, ele disse. O sócio que a Celina representava não era ela. Era o pai dela. E o pai da Celina era sócio original do Valente. Henrique Valente pai, não o filho que você conheceu na festa. O pai, que morreu em 2016. O que significa que o Henrique atual herdou não só a posição societária, mas o conhecimento do que havia naquele contrato. E ele está usando isso há meses como alavanca porque sabe que se esse contrato aparecer, o nome da família Cavalcante vai estar no mesmo parágrafo que uma cessão de terreno que envolveu recursos públicos num processo de regularização fundiária em 2008. Ela ficou muito quieta. Recursos públicos. Sim, de uma prefeitura, sim. Isso não é só irregularidade societária. Não, ele disse. Não é só isso. Ela ficou olhando para a parede de prateleiras por um tempo. Então por que você não foi para a polícia? Porque eu não sei ainda o que meu pai sabia, ele disse, ou quanto ele sabia. E eu preciso saber isso antes de qualquer coisa mais. Laura ficou quieta por um tempo longo. Eu vou te mandar fotos do contrato, ela disse. Você vai precisar de um advogado que não seja o Dr. Marcos para olhar isso. E, Rafael, eu preciso que você entenda que o que você faz com essa informação a partir de agora tem consequências que vão além de você e além de mim e além da Assembleia de Fevereiro. Eu sei, ele disse. Isso não era suficiente como garantia, mas por agora era o que havia. Ela fotografou cada página do contrato, devolveu a caixa para o funcionário, saiu do galpão para o sol de Santo André e ficou parada na calçada por um minuto sentindo o calor bater no rosto antes de chamar o carro. Havia uma parte dela que queria ir embora, não do galpão da situação, invocar os 15 dias de aviso, encerrar,
deixar Rafael Cavalcante e o contrato de 2008, e a Celina Braga e o Henrique Valente, e todos os seus cálculos para trás, e voltar para o apartamento de 42 metros quadrados no Bom Retiro, e tomar café solúvel na manhã seguinte, e trabalhar com contratos que não tinham esse tipo de profundidade. A outra parte dela sabia que não ia fazer isso, porque havia uma data, e a data era a Assembleia. E havia pessoas que iam ser afetadas pelo que acontecesse nessa Assembleia, que não tinham pedido para estar nessa história, e que estavam nela mesmo assim. Entrou no carro. A Assembleia era em 6 dias. O Henrique Valente pediu para se reunir no dia seguinte. Não com Rafael, com ela. A mensagem chegou pelo celular dela diretamente, ela não sabia como ele tinha o número. Embora depois de tudo que tinha aprendido nas últimas semanas, ela podia imaginar o método. Era uma mensagem curta, sem tom ameaçador, propondo um café numa padaria no Brooklyn às 8 da manhã. Ela não foi imediatamente. Ficou olhando para a mensagem por um tempo, pensou nos 2 momentos em que tinha visto Henrique Valente de longe, sem saber que era ele uma vez no corredor da Faria Lima quando estava chegando para o escritório, uma vez num evento que ela agora sabia que não tinha sido coincidência. Pensou no que Rafael tinha dito sobre o Dr. Marcos sendo pressionado. Então foi. Chegou 10 minutos antes. Pediu café. Ficou esperando. Henrique Valente chegou pontual. Era um homem de uns 60 anos. Cabelos grisalhos. Ternos que eram bons, mas não ostensivos, o tipo de pessoa que tinha aprendido que poder que se mostra é poder que se gasta. Sentou na cadeira de frente sem cumprimento excessivo. Pediu água para o garçom e disse: "Você é mais inteligente do que eu esperava." Laura ficou olhando para ele. "O senhor esperava o quê?" "Esperava alguém que o Rafael tinha colocado para parecer apresentável", ele disse. "Uma ferramenta." "Mas você claramente não é isso." Ela não respondeu. "Você foi ao galpão de Santo André", ele disse. "Encontrou o contrato. E agora está aqui me ouvindo em vez de ir direto para o Rafael com o que encontrou. O que significa que você ainda está avaliando." "Estou ouvindo", ela disse. "Não confirmei nada." Ele acenou com a cabeça levemente, como se essa distinção fosse exatamente o que ele esperava. "Vou ser direto", ele disse. "O que está naquele contrato afeta o Rafael e afeta a família Cavalcante. Mas afeta de um jeito que, se tratado do modo errado, afeta também pessoas que não têm culpa, funcionários, credores, parceiros que estão há décadas ligados a esse grupo e que não têm como prever o que acontece se isso virar processo público. Eu não estou interessado em destruir o Cavalcante. Estou interessado em uma posição no conselho que reflita o que meu pai deveria ter tido desde o início." Laura ficou olhando para ele. "O senhor está me oferecendo uma saída para Rafael." "Estou oferecendo uma solução que serve a todo mundo", ele disse. "Rafael mantém o controle operacional. Eu entro no conselho com 2 assentos. O contrato de 2008 fica onde está." Uma posição de chantagem apresentada como proposta de negócio, ela disse. Henrique ficou olhando para ela sem mudar a expressão. "Negócio é o que é", ele disse. "O nome que as pessoas dão depende de qual lado elas estão. Tem um problema com a proposta do senhor", ela disse. "Qual?" "O pressuposto de que o contrato de 2008 ficando onde está serve ao Rafael", ela disse. "Isso pressupõe que o Rafael não tem interesse em que o que está naquele contrato seja endereçado." Henrique ficou muito quieto. Nenhum herdeiro quer ver o pai investigado. "Estou de acordo", ela disse. "Mas eu acabei de passar semanas com Rafael Cavalcante, e a única coisa que eu aprendi com alguma certeza é que ele não é o tipo de pessoa que aceita pagar para que algo fique escondido quando descobrir o que está escondido pode ser a única coisa que ele tem." Silêncio. "Você está blefando", ele disse. Ela ficou olhando para ele. "Vá falar com ele", ela disse. "E enquanto o senhor decide se vai, pense na pergunta que eu fiz antes de sair. Se o senhor usa o contrato de 2008 para pressionar, o senhor destrói uma coisa. Se o senhor chega ao Rafael antes da Assembleia com o que sabe, de bom grado, propondo uma saída que reconheça o que seu pai devia ter recebido, o senhor constrói outra." Henrique ficou olhando para ela por um tempo. "Esse não é o Rafael Cavalcante que eu conheço", ele disse. "O Rafael que eu conheço calcula tudo." "O Rafael que eu conheço também", ela disse. "Mas há coisas que ele calcula de jeitos que o senhor não viu." Ela se levantou. Deu bom dia com o gesto de pegar a bolsa.
Deixe o meu número com o contato do senhor, ela disse. Se o senhor quiser conversar com ele antes da assembleia, eu consigo marcar. Se o senhor preferir usar o contrato do jeito que planejou, vai ter que lidar com as consequências do que acontece quando Rafael decide que a única saída é transparência total. Ela foi embora sem esperar resposta. Na calçada do lado de fora, ela ficou parada por um segundo, respirou. Depois ligou para o Rafael e contou tudo. Ele ficou quieto por um tempo mais longo do que os silêncios anteriores. Você foi sozinha, ele disse. Fui. Eu devia ter ido. Não, ela disse. Era uma conversa que precisava acontecer sem você. Por quê? Porque ele precisava avaliar se eu era real, ela disse. Se eu tivesse chegado com você do lado, era demonstração de poder. Sozinha era outra coisa. O que era? Ela pensou por um segundo. Era eu. Ele ficou quieto. Depois, o que você acha que ele vai fazer? Ela ficou olhando para o Brooklyn lá fora. Acho que o Sr. Valente é um homem que passou muito tempo guardando algo que o pai dele nunca conseguiu resolver, ela disse. E acho que quando alguém lhe apresenta uma saída que dá ao seu pai o reconhecimento que ele queria, mesmo que tarde, mesmo que indireto, isso pesa diferente de qualquer cálculo que ele tenha feito antes. Pode estar errada, ele disse. Posso, ela disse. É a primeira vez que opero com informação incompleta de propósito. Outro silêncio. Obrigado, ele disse. Espera para ver se funciona, ela disse. Funcionou pela metade. Henrique Valente entrou em contato com o Dr. Marcos naquela mesma tarde, não com Rafael, com o Dr. Marcos, que ligou para Laura com a voz de alguém que estava aliviado, de uma maneira que provavelmente não conseguia explicar direito. O Valente tinha proposto uma reunião antes da assembleia. Não nos termos que ela tinha colocado na mesa, 2 assentos no conselho ainda estava na proposta, mas com a disposição de deixar o contrato de 2008 fora do arsenal. Rafael aceitou a reunião. A reunião foi numa quinta, 2 dias antes da assembleia, no escritório da Cavalcante na Faria Lima. Laura não foi essa tinha sido a condição de Rafael, não dela. Ele tinha dito, essa conversa é entre mim e ele, e precisa ser assim. Ela tinha concordado porque era verdade. Ficou no escritório dela aquela tarde, revisando um contrato de locação comercial, que era o tipo de trabalho cotidiano que de repente parecia muito pequeno e ao mesmo tempo tranquilizador da maneira que só as coisas simples conseguem ser. Rafael ligou às 6. Foi, ele disse, ela esperou. 2 assentos no conselho, ele disse, com funções consultivas, não deliberativas. O contrato de 2008 vai para uma revisão independente para entender o que pode ser regularizado e o que precisa de outra solução. Eu indico 1/3 da comissão, o Valente indica 1/3, o terço restante vem de fora. E o Adriano Mota saiu do conselho hoje à tarde, pedido de desligamento voluntário. Eu não forcei, apresentei o que eu sabia e ele decidiu sozinho. Ela ficou quieta por um segundo. Ele disse alguma coisa? Disse que o Ernesto pediria desculpas por ele, ele disse. Que ele tinha feito o que o Ernesto tinha pedido em 2008 e que não tinha encontrado, nos 11 anos que se seguiram, o momento certo para falar sobre isso. Laura ficou olhando para a pilha de contratos na mesa. Isso não fecha nada, ela disse. Não, ele disse. Mas é um começo. E seu pai? Pausa. Eu vou ligar para ele amanhã, ele disse. Antes da assembleia. Ela não perguntou como ia ser essa conversa. Havia coisas que não tinham forma ainda, e a conversa de Rafael com o pai era uma dessas. A assembleia foi na sexta-feira. Laura não foi. Não havia razão para ir, o acordo estava no lugar. Os termos estavam definidos. O que quer que acontecesse naquela sala não precisava da presença dela. Ficou em casa de manhã, tomou café, abriu o laptop para trabalhar, ficou olhando para a tela sem escrever nada por uns 20 minutos. Depois Cláudia mandou mensagem. Como você está? Ela ficou pensando na resposta por um segundo. Depois escreveu, sem saber ainda. Cláudia respondeu imediatamente. Isso é diferente de estar mal. Ela concluiu. Era diferente de estar mal. Rafael mandou mensagem às 3 da tarde. Passou. Ela ficou olhando para a mensagem por um tempo. Depois escreveu. Bom. Ele respondeu. Você pode vir hoje à noite? Ela ficou olhando para essa pergunta. O acordo encerrava com a assembleia. Ela tinha dito isso claramente semanas atrás, quando isso acabar. Eu precisarei de um tempo para lembrar quem eu sou fora disso tudo. Ele tinha dito que entendia.
Mas havia uma diferença entre o acordo encerrar e a situação encerrar. E havia uma diferença maior entre a situação encerrar e o que ficava quando a situação não estava mais ocupando todo o espaço. Ela escreveu: sim, foi ao apartamento do Itaim às 6h30. Ele abriu a porta e havia alguma coisa na expressão dele que ela não tinha visto ainda, não aliviado, não calculando, não performando nada. Apenas presente, como alguém que tinha chegado no fim de uma jornada longa e ainda estava aprendendo a ficar parado. Entrou. Ele tinha pedido comida da forma mais prosaica possível, do aplicativo, embalagens em cima da mesa. Não havia tentativa de criar atmosfera. Ela gostou disso. Sentaram. Comeram. Ficaram quietos por um tempo que não era o silêncio de cálculo, nem o silêncio de performance, era o silêncio de duas pessoas que tinham passado por alguma coisa juntas e que não precisavam de palavras para confirmar que sim, tinham passado por isso juntos. Depois ele disse: eu fui falar com meu pai hoje cedo. Ela ficou esperando. Ele sabia do contrato, ele disse. Sabia de tudo. Tinha sido uma decisão que ele tomou em 2008, num momento de pressão que ele passou o resto da década tentando minimizar na própria cabeça, até convencer a si mesmo de que a extensão do problema era menor do que era. Quando eu contei o que o Valente sabia, ele ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse que queria falar com a comissão independente antes de qualquer decisão sobre o que fazer. Isso ela buscou a palavra certa mais do que eu esperava. É mais do que eu esperava também, ele disse. Ela ficou olhando para ele. Como você está? A pergunta era simples. Ela não tinha planejado perguntar, saiu antes do filtro. Ele ficou olhando para ela por um tempo. Não sei ainda, ele disse. Era a mesma resposta que ela tinha dado para Cláudia pela manhã. Ela ficou com isso por um segundo antes de dizer: isso é diferente de estar mal. Ele ficou quieto. Depois, no canto da boca dele, algo que não era bem um sorriso, mas era da família. Você aprendeu isso hoje? Cedo de manhã ela disse. Eles ficaram quietos por mais um tempo. Depois ele disse: o acordo encerrou hoje. Eu sei, ela disse. Você vai pedir os 15 dias? Ela ficou olhando para ele. Ainda não decidi, ela disse. Ele ficou olhando para ela de volta. Tem alguma coisa que me ajudaria a entender o que te faria decidir? Ela pensou. Havia uma versão de si mesma que teria dito não. Havia outra que teria dado uma resposta calculada. Havia outra que teria ficado quieta, porque ficar quieta era mais seguro. Mas ela estava cansada de versões cautelosas de si mesma. Dependeria do que você quer quando o acordo não está mais no meio, ela disse. Ele ficou olhando para ela. Posso ser direto? Por favor, ela disse. Eu passei as últimas semanas calculando muita coisa, ele disse. Sobre o Valente, sobre o Adriano, sobre meu pai, sobre o contrato. Sobre você não do jeito errado, mas calculando mesmo assim, tentando entender o que você ia fazer antes de você fazer. E aconteceu uma coisa que eu não calculei. Ela esperou. Eu comecei a querer estar na mesma sala que você pelo motivo errado. O motivo errado sendo, ela disse. Não o acordo, ele disse. Não o que você encontra ou o que você percebe. Só estar na mesma sala. Ela ficou olhando para ele. Essa é uma base bastante inconveniente para alguma coisa, ela disse. Ele concordou. Nós somos pessoas que calculam, ela disse. Somos, ele disse. Isso não desaparece. Não, ele disse. Ela ficou olhando para ele por um tempo. Mas eu calculei 12 pontos de saída desde a primeira noite, ela disse. E não usei nenhum. Ele ficou muito quieto. Depois disse, eu sei. Ela ficou olhando para ele. Me dá 15 dias, ela disse. Não os do contrato, os meus. Eu preciso de 15 dias sendo Laura Mendes, assistente jurídica, moradora do Bom Retiro, sem nenhum acordo no meio. E depois eu consigo te dizer o que fica quando a situação não está mais ocupando o espaço. Ele ficou olhando para ela. Tudo bem, ele disse. E desta vez não havia cálculo na resposta. Só aquela qualidade que ela tinha aprendido a reconhecer nele nos momentos em que ele estava sendo real, direto, sem adorno, sem manobra. Ela foi embora às 10. Ele foi até a porta como tinha feito na primeira noite, sem segurá-la, sem criar pretexto. Mas havia uma diferença entre aquela noite e esta, uma diferença que ela não conseguia nomear exatamente, mas que sentia como a diferença entre uma porta que fecha e uma porta que fica entornada. Na calçada do Itaim ela parou um segundo. São Paulo ao redor dela, aquele barulho de cidade que não para,
Aquelas luzes que de longe parecem constelação e de perto são janelas de gente vivendo suas próprias histórias complicadas. Ela pensou nos 15 dias. Pensou no café solúvel, no aluguel de segunda-feira, na pilha de contratos na mesa do escritório, em Cláudia que ia querer saber tudo. Pensou no modo como Rafael tinha dito só estar na mesma sala, com aquela honestidade sem ornamento que ainda era a coisa mais difícil de prever nele. Chamou o Uber. Enquanto esperava, o celular vibrou. Uma mensagem de Rafael. Obrigado por ter ficado. Ela ficou olhando para isso por um segundo. Depois escreveu: eu calculo mal saídas quando vale a pena ficar. Mandou antes de pensar demais. Ele não respondeu imediatamente. Isso era dele o silêncio que não era ausência, só processamento. A resposta chegou enquanto o carro estava na Paulista. 15 dias. Ela colocou o celular na bolsa. Ficou olhando pela janela do carro para o São Paulo, que passava as avenidas largas, as fachadas iluminadas, os pedestres que atravessavam com a pressa específica de quem tem um lugar para chegar. Ela também tinha. Não sabia ainda exatamente como ia ser quando chegasse. Mas sabia que havia uma diferença entre não saber e estar perdida, e que ela, Laura Mendes, assistente jurídica, moradora de apartamento de 42 metros quadrados, que tinha entrado numa festa por causa de um bônus e saído com algo que não estava no contrato, ela não estava perdida. Estava no meio, e o meio, ela estava aprendendo, era o lugar onde as coisas ainda podiam ir em direções que você não tinha calculado. Às vezes eram direções piores, às vezes eram outras,